Bem-vindos, pessoal. Bem-vindos de volta ao programa. Aqui é o seu apresentador, Danny Haifong. Apertem o botão de curtir enquanto entram, para ajudar a impulsionar o programa. Vamos direto às atualizações mais recentes sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas, em tempo real, nas escaladas do conflito com o Irã. Podemos chamar isso de uma escalada atrás da outra. Eu não vou ganhar um Oscar, mas é exatamente assim que devemos descrever o que está acontecendo aqui. Então, precisamos começar com o que o Irã fez nas últimas 24 horas. Uma verdadeira onda de retaliação contra os estadounidenses e Israel e contra a agressão desses países, que começou em 28 de fevereiro. O Dropside News está noticiando, não sei se vocês lembram, o relatório do New York Times, que foi publicado na semana passada, dizendo que as bases no Iraque 13 bases no Oriente Médio foram destruídas, pelo menos 13 delas, não todas, mas 13 bases confirmadas. O Kuwait foi citado como o país que sofreu mais danos, com relatos de militares norte-americanos mortos. Agora, o Kuwait enfrenta uma ofensiva neste exato momento. Relatórios indicam que 10 soldados ficaram feridos nos mais recentes ataques iranianos. O ministro da Defesa do Kuwait afirmou que 14 mísseis balísticos e 12 drones foram detectados apenas nas últimas 24 horas, ferindo 10 militares. No total, 307 mísseis e 616 drones atingiram o Kuwait durante o fim de semana. Os ataques ao Golfo continuam, porque, como você deve saber, o Irã declarou que o Golfo é um participante ativo. Esses países do Golfo são participantes ativos nesta guerra. O exército iraniano anunciou que 2 complexos industriais ligados às indústrias militar e aeroespacial dos Estados Unidos, tanto nos Emirados Árabes Unidos quanto no Bahrein, foram atacados durante a noite. Os locais são a planta de alumínio Emal, nos Emirados Árabes Unidos, e a planta de alumínio Alba, no Bahrein. Eles disseram que esses ataques ocorreram em retaliação aos ataques coordenados por Israel e pelos Estados Unidos contra sua infraestrutura. Como você deve saber, nas últimas 48 horas, Israel e os Estados Unidos bombardearam infraestruturas no Irã relacionadas às suas usinas de aço. Eles estão tentando destruir a economia iraniana, tentando fazer o Irã se submeter. Mas toda vez que fazem isso, o que acontece? O Irã revida, e revida com força, o que apenas mostra que o Irã rompeu suas capacidades. Muito pelo contrário, um dos locais mais importantes, uma das refinarias mais importantes para o país do Bahrein, que está enfrentando grandes protestos neste momento, também foi fortemente atingido. Nas últimas 24 horas, a maior refinaria de petróleo do Oriente Médio foi completamente destruída. A Baku, considerada a base da economia bahreinita, pode produzir cerca de 400 mil barris de petróleo por dia, geralmente entre 200 mil e 300 mil em média. Mas ainda assim, essa refinaria de petróleo agora está em chamas. Então, você pode pensar, e eu tive algumas discussões e conversas com pessoas na última semana sobre isso, que isso só vai prejudicar os cidadãos e residentes, aqueles que vivem nesses países, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e assim por diante. Provavelmente não vai afetar diretamente os oligarcas, as elites dos Estados Unidos, os israelenses e outros. Bem, ainda assim, independentemente do que você pense, em retrospecto, isso está realmente causando grandes perturbações na economia global. Esses ataques também estão enviando uma mensagem profunda aos Estados Unidos e a Israel de que nenhum lugar é seguro para eles e que cada pedaço de infraestrutura militar pode ser atingido. E já vamos falar de Israel em um instante. Quero destacar isso porque o CENTCOM, de acordo com nosso amigo Elijah Magnier, o correspondente de guerra, disse que um F-22 Raptor da Força Aérea dos Estados Unidos decolou no Oriente Médio durante a Operação Epic Fury, basicamente admitindo, e agora sabemos disso muito bem, que o Oriente Médio, os países do Golfo onde todas essas bases estão localizadas, está sendo usado como plataforma de lançamento para o exército dos Estados Unidos, para a Força Aérea dos Estados Unidos e para Israel,
realizarem seus ataques aéreos, tornando isso legal sob a Resolução 313 da ONU. Isso precisa ser destacado, porque há muito debate, especialmente na mídia tradicional, afirmando que não são alvos militares. A BAPCO não é um alvo militar. As usinas de alumínio. Abbas Araghchi, o ministro das Relações Exteriores, afirmou de forma bastante direta, logo no início desta guerra, que o Irã é quem está sendo atacado. Portanto, o Irã não está apenas respondendo com uma lógica de óleo por óleo. Sua retaliação não se limita a igualar o impacto sofrido pelo país. A resposta iraniana agora está se intensificando a ponto de superar o impacto geral que vemos no Irã. E acredito que os fatos realmente confirmam isso. Assim, não se trata apenas dos países do Golfo em particular, mas também do Iraque. Você talvez saiba que a resistência iraquiana, em conjunto com o Irã, tem atacado intensamente os ativos dos Estados Unidos ali, especialmente a base Vitória, chamada Victory Base, que é uma base enorme no Iraque. Eles também têm atacado Erbil, que é um importante reduto da chamada oposição curda ao Irã, no Iraque. E de acordo com o DGTOpolitics e suas fontes, a fumaça que se eleva de lá vem de uma possível retirada completa da base Vitória. A OTAN já se retirou do Iraque, e a resistência iraquiana empurrou essas forças para um canto. Agora elas estão presas nessa base, que vem sendo bombardeada todos os dias desde o início da guerra. Estamos vendo agora os resultados disso, em que os Estados Unidos podem, bem, parece que a cada mês, nos últimos anos, a conversa sobre a retirada dos Estados Unidos do Iraque. Bem, o Irã pode alcançar isso nesta guerra em pouco tempo. Mas ainda assim, quero reproduzir o resumo da Al Jazeera. E é isso que é tão interessante. O resumo da Al Jazeera sobre o que o Irã fez no Golfo nas últimas 24 horas. O que, na minha opinião, reflete a realidade de que mesmo agora, um canal do Catar, muito alinhado aos Estados Unidos, apesar de haver boas pessoas que trabalham lá, como o professor Mohammad Irani mencionou neste programa, ainda está bastante alinhado com o sentimento anti-iraniano que é predominante na grande mídia ocidental. Mas até eles tiveram de admitir que a devastação nos países do Golfo e naqueles que cercam o Irã é enorme, especialmente nas últimas 24 horas. Aqui vamos nós. Tudo isso hoje, depois das últimas 24 horas sobre as quais conversamos, vendo múltiplos ataques em todo o CCG. Tem sido tão frequente nos últimos dias que é seguro dizer que não houve um único país no CCG que não tenha sido atacado pelo Irã na última semana, ou algo assim. Estávamos mencionando que as usinas de alumínio no Bahrein e nos Emirados Árabes Unidos foram atingidas. Qual é a importância dessas instalações e quão grandes foram os danos? O que entendemos é que isso é claramente uma ameaça à cadeia global de suprimento de alumínio. Estima-se que cerca de 49% venha dessa região. É interessante que as metalúrgicas estejam agora sob ataque. Temos visto o Irã adotar essa estratégia de retaliação, em que sempre que algo é atacado no Irã, eles miram o que dizem ser interesses relacionados aos Estados aqui no CCG. Já vimos isso com a infraestrutura de energia, com a infraestrutura civil, petróleo e o gás. E agora estamos vendo isso com as metalúrgicas. Então é isso. Essa é a admissão. Eles dizem que é óleo por óleo. Na verdade, é uma resposta massiva do Irã para paralisar toda a economia global, mas também as economias desta região, o que vai ter efeitos incríveis por anos e décadas depois que o grande, bem, acho que podemos dizer, conflito cinético que surgiu aqui cessar. E há dúvidas sobre se ele vai realmente cessar em breve, e vamos chegar a isso. Mas preciso passar para Israel, porque todos os dias já estamos nas operações 84, 85, 86 da Operação Vera Promessa. O Irã está atingindo não apenas os países do Golfo, mas Israel, especialmente com uma força impressionante. But Israel especially incredibly hard. And now they're doing so in conjunction with Hezbollah
E agora eles estão fazendo isso em conjunto com o Hezbollah e o ISIS. O Iêmen entrou nessa guerra ao lado do Irã, não apenas para oferecer apoio, mas também para alcançar seus próprios objetivos, que estão se concretizando. E vamos chegar a isso, de interromper a economia global no momento exato. Mas aqui está o que está acontecendo com Israel, e não é bom. Não é uma boa situação. Sirenes estão soando agora em Haifa e em outros 169 locais em todo Israel, o que significa que cerca de 2 milhões de pessoas, segundo fontes iranianas, estão tendo que fugir para abrigos. E aqui está o mapa, mostrando o alcance em que mísseis iranianos estão sendo detectados, voando e sendo lançados em direção a Israel. Agora as imagens não estão nada boas para Israel aqui. Certo, vou apenas compartilhar isto. Essa é Tel Aviv. Tel Aviv está sendo atingida com muita força todos os dias, todas as noites. Os interceptores de defesa aérea não estão funcionando. Para continuar a atualização sobre o que está acontecendo em Israel, a maior notícia, a mais urgente, é a seguinte: um ataque de mísseis iranianos atingiu a região do Negev. Novamente, a região do Negev fica muito próxima da área de Dimona. E no Negev, em retaliação aos ataques não apenas contra a energia, mas agora também contra o aço, o alumínio e outras infraestruturas iranianas importantes, o Irã está agora atacando os locais nucleares de Israel. E isso acontece porque Israel, com coordenação e apoio dos Estados Unidos, é claro, nas últimas 24 a 48 horas, tem atacado o local nuclear de Bushehr, no Irã, se estou pronunciando corretamente. E é assim que o Irã respondeu, de uma forma muito significativa. A instalação atingida foi identificada como uma planta química em Ramat Hovav, no sul de Israel. A Defesa Civil israelense estabeleceu um perímetro e evacuou a área ao redor devido ao risco de um possível vazamento químico. O incidente levará várias horas para ser controlado, e todos na região devem permanecer em um local protegido. Este é o dano. É enorme. A planta química parece ter sido completamente destruída. Ela foi atingida por mísseis hipersônicos iranianos. E esse foi o grande alvo nas últimas 24 horas. E isso vai continuar acontecendo. Israel parece estar disposto a pelo menos permitir que si mesmo seja destruído pelo tempo que for necessário, a fim de, aos seus olhos, dizimar imediatamente a economia iraniana e a infraestrutura do Irã o máximo possível. E é claro, sabemos que quando Israel está mirando na infraestrutura, está mirando em pessoas, está mirando em civis, está mirando em crianças, está mirando em trabalhadores de fábricas, como nas siderúrgicas. É assim que eles estão operando nesta guerra, enquanto o Irã responde de forma massiva. E possivelmente, eu acho que é exatamente isso que o Irã está fazendo. Ao longo desses últimos dias e nas próximas semanas deste conflito, veremos o Irã destruir as capacidades nucleares de Israel e sua capacidade de produzir mais armas nucleares, de produzir qualquer coisa com energia nuclear. E claro, os outros produtos químicos necessários para o que quer que usem em sua economia relacionada à energia nuclear. E então, eventualmente, o que o Irã está dizendo é: podemos atingir seus locais de armas nucleares também e fazer com que você fique incapaz de lançá-las, ou talvez atingir um reator. E esse é o fim, certo? Então, o Irã está enviando uma mensagem muito dura a Israel neste momento. Eles estão bombardeando Tel Aviv todos os dias. A média de salvas de mísseis neste ponto, somando drones e mísseis, chega a centenas por dia, divididas entre drones e mísseis. Agora quero falar sobre o Iêmen, porque o Iêmen agora intensificou seus mísseis balísticos, seus mísseis hipersônicos, para atingir Israel também. E é exatamente isso que está acontecendo. Aqui está um relatório. No segundo grande ataque do Iêmen contra alvos israelenses em solidariedade ao Irã, as forças armadas iemenitas submeteram o regime israelense ao seu segundo grande ataque, em apoio ao Irã e ao eixo da resistência, em meio à contínua agressão não provocada dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.
Em um comunicado divulgado no sábado, as forças afirmaram ter disparado uma série de mísseis de cruzeiro e drones contra diversos locais vitais e militares pertencentes ao inimigo sionista na Palestina ocupada. Elas disseram que os ataques atingiram com sucesso seus objetivos e representaram o segundo do tipo, pouco depois de os militares terem lançado uma série de mísseis balísticos contra alvos israelenses sensíveis e estratégicos no sul. Assim, mais uma vez, a região do Negev fica no sul. O Irã está no sul. O Iêmen também. Tudo isso é coordenado, certo? E está acontecendo com forças de resistência libanesas, iraquianas e também palestinas, que não estão tão ativas no momento, mas estão de fato em atividade. Agora quero compartilhar essa publicação porque acho que é realmente importante. Ela vem de uma fonte próxima ao Iêmen, e o que eles descrevem, e vou mostrar algumas das imagens aqui embaixo. Certo, vou apenas recarregar isto, para que você possa ver as imagens de como foi durante a noite, com esses ataques coordenados do Iêmen, do Hezbollah e do Irã contra Israel. Quero dizer, o impacto é muito dramático. Os interceptores não conseguem se defender contra esse tipo de bombardeio, e tudo indica que os ataques estão sendo bem-sucedidos e atingindo seus alvos. Agora, há uma grande censura, é claro, em Israel. Então é difícil obter imagens tão extensas quanto as que conseguimos, mesmo durante a guerra de 12 dias. Mas ainda assim, mais e mais material está surgindo esta noite. De acordo com essa fonte, parece que esta é a fase mais violenta e brutal desde o início da guerra. É assim que Irã, Hezbollah e Iêmen estão bombardeando várias áreas de Israel, no que está sendo chamado de unidade das frentes. Esses vídeos mostram uma quase ausência de defesas aéreas israelenses, e sua chegada confirma que muitos sistemas de defesa foram desativados, especialmente o sistema THAAD e outros. Essa é a realidade que estamos vendo. Agora vemos muito menos vídeos desses mísseis, todos vindos das mesmas fontes, com o Iêmen participando da guerra e se juntando aos ataques iranianos contra Israel. Estamos vendo muito menos vídeos de interceptores sendo lançados para tentar reagir, para atingir esses mísseis. Isso simplesmente não está acontecendo da mesma forma agora. E isso está causando uma profunda preocupação em Israel, porque é tudo que Israel tem. Israel precisa ativar essas defesas aéreas, e nesse momento não consegue, porque não as possui. Então é nesse estágio da guerra que estamos agora, pessoal. Precisamos observar isso, porque será algo crucial daqui para frente, com a entrada do Iêmen e com o Hezbollah exibindo suas capacidades todos os dias. É um momento de crise para o regime israelense, já que a Operação Verdadeira Promessa 4 não mostra sinais de desaceleração, independentemente do que os Estados Unidos façam. E vamos chegar a esse ponto em um instante. Aqui está o que eu realmente queria discutir sobre a entrada do Iêmen na guerra. O Iêmen tem capacidades militares, e isso vai dificultar para Israel e para os Estados Unidos continuarem sua ofensiva contra o povo iraniano, contra o Irã e contra o eixo da resistência. Mas isso não será o fator decisivo que este é. Certo, e este é o fator decisivo. Ao mesmo tempo em que o Iêmen entrou na guerra, houve anúncios na grande mídia, Bloomberg e veículos da região, dizendo que o oleoduto leste-oeste da Arábia Saudita havia atingido sua capacidade total de 7 milhões de barris por dia. Isso, aproximadamente a média que a Arábia Saudita produzia antes de esta guerra começar e de os mercados de petróleo serem afetados. Mas agora que Ansarallah, os Houthis, entraram na guerra, a preocupação é que o Mar Vermelho se torne a nova frente, porque esse oleoduto passa pelo Mar Vermelho. Ele precisa escoar pelo Mar Vermelho. Então isso muda o jogo. A virada de jogo é que durante o genocídio em Gaza, iniciado em outubro de 2023, o Iêmen fechou o Mar Vermelho. Em novembro de 2023, o Iêmen fechou o Estreito de Bab el-Mandab. O Iêmen atingiu muitos navios comerciais ali e o fechou. Fechou de forma tão severa que os mísseis que o Iêmen agora dispara contra Eilat mantiveram aquele porto paralisado.
É preciso observar que Eilat é um porto israelense muito importante, que está fechado há bastante tempo. Ele permaneceu fechado durante o período de novembro de 2023 até o cessar-fogo em Gaza, em 2025. O Iêmen fez isso por causa dos choques econômicos causados por seus ataques com mísseis. E isso afetou todo o mundo. A principal questão aqui é que todos pensam, ok, não vai ficar tão ruim porque a Arábia Saudita pode enviar seu petróleo pelo Mar Vermelho. Nada disso. Isso não vai acontecer por um bom tempo. O Iêmen está esperando o momento exato. Tudo isso faz parte de uma estratégia cuidadosamente coordenada e planejada pelo lado iemenita. E claro, agora é feito em coordenação com o Irã e com a resistência como um todo. Eventualmente, essa rota será fechada, especialmente. Acho que eles estão esperando os Estados Unidos lançarem oficialmente suas operações terrestres. Isso já começou, porque eles estão no Oriente Médio se preparando para invadir alguma coisa. Mas ainda assim, os iemenitas, o Ansar Allah, estão esperando o momento certo para entrar. E é aí que estamos. Você sabe, nós falamos sobre o regime israelense. Where we are, we talked about the Israeli regime, we talked about US assets in the Gulf and how bad. Conversamos sobre os ativos dos Estados Unidos no Golfo e sobre como a situação está ruim para o país neste momento. E acabamos de falar sobre as últimas 24 horas e o que aconteceu. Todos esses ataques, tão numerosos, atingindo com força Israel e o Golfo. Mas é ainda pior do que isso, porque o que está acontecendo agora é que os ataques do Irã são tão profundos e sua retaliação é tão massiva que os interceptores não conseguem ajudar os Estados Unidos e Israel, nem seus ativos na região. Agora estamos vendo que ataques ocorridos há 1 ou 2 dias mostraram ter causado muito mais danos do que a grande mídia está disposta a admitir. Por exemplo, a aeronave A3 Sentry de alerta e controle aéreo. The E3 Sentry Airborne Warning and Control Aircraft. We did not get to see any images coming out. Nós não vimos nenhuma imagem saindo dessa parte do ataque à base aérea Príncipe Sultão. Fomos informados pelo Wall Street Journal que o ataque causou apenas danos leves a essa aeronave crítica. Mas agora vemos as fotos reais. Estas são as fotos. É uma catástrofe. Essa aeronave está completamente destruída. Não há conserto, certo? Eles terão que construir uma nova. Este é o dano real que foi causado. E foi um ataque de drone de precisão no ponto mais sensível da aeronave, a cauda. E Will Shriver, um grande analista geopolítico, disse que foi uma precisão cirúrgica e extremamente impressionante. Extremamente impressionante. E é por isso que essa aeronave, todos precisam saber para que ela realmente serve. Sim, é para radar, e é conhecida como um tipo de aeronave logística que pode oferecer uma base quase no ar para os caças, os F-15, F-16, F-35. Mas, na verdade, uma das funções mais importantes do AWACS, que foi realmente usado contra a Venezuela, é detectar defesas aéreas. Portanto, não se trata apenas de fornecer logística ou informações de alvo, mas também de detectar defesas aéreas para manobrar ao redor delas e garantir que não sejam atingidas. Agora, esses olhos dos caças foram danificados de forma significativa. Não apenas os radares em lugares como Jordânia e Kuwait, etc., mas agora estamos vendo também as aeronaves. Essa aeronave sozinha, existem apenas 16 delas, e o preço ultrapassa 100 milhões de dólares. Portanto, uma perda enorme para os Estados Unidos. 16, apenas 16. E sabemos das baterias THAAD. Quantas havia? Apenas 8? 4 delas se foram. Há relatos de que talvez a que foi enviada à Jordânia, vinda da Coreia do Sul, também tenha sido perdida. Ainda não conseguimos confirmação disso. Mas, de qualquer forma, os olhos dos Estados Unidos foram cegados. Os olhos das Forças Armadas Americanas, de suas aeronaves, foram cegados em grande medida. E o que está sendo revelado cada vez mais, pessoal, é que os Estados Unidos estão se esgotando como império, na verdade, como um fardo militar. Estão se esgotando em um grau enorme em apenas um mês. Em um mês, os Estados consumiram 850 Tomahawks. Isso vem do Washington Post.
Isso representa aproximadamente um quarto de todo o seu estoque, e apenas cerca de 600 Tomahawks são produzidos por ano, o que significa que 1 ano e meio de produção já se foi. E estamos apenas no primeiro mês. Agora chegamos a um ponto em que não há garantia de que esta guerra vai terminar tão cedo, especialmente agora que há forças terrestres envolvidas e o Irã continua intransigente. É isso mesmo. É ser inflexível. É manter-se firme em sua posição. Mas é assim que está ruim para os Estados Unidos neste momento. Está tão ruim que o que estamos vendo é os Estados Unidos enfrentando essas crises e Israel enfrentando essas crises, e ambos só têm um caminho a seguir. Só há um caminho, e esse é a escalada. A Político publicou um artigo citando um ex-assessor de segurança nacional do governo Trump, que continuou no governo Biden. Então, é claro, ele não tem vínculos partidários com Trump e vai ser bastante crítico. E embora sua análise tenha sido muito fraca em relação à posição e às capacidades do Irã, dizendo que todos estão perdendo e que não está claro por quanto tempo o Irã pode continuar fazendo tudo isso, o principal ponto que se pode extrair disso é que há elementos centrais dentro do aparato de segurança nacional dos Estados Unidos que estão soando o alarme, dizendo que existem apenas duas opções para o governo Trump neste momento. Eles podem escalar o conflito e assistir aos desastres e crises se acumularem até níveis irreparáveis, como uma grande recessão global e, claro, um grande número de tropas terrestres mortas, ou podem capitular diante do Irã, o que já ficou claro que não vai acontecer do lado americano. Assim, o Irã está ampliando e intensificando sua retaliação. Eu nem cheguei a relatar isso nos últimos 2 dias, mas já aconteceu 2 vezes, explosões ou ataques em Dubai contra um sistema ucraniano antidrone. Há relatos de que pelo menos 21 ucranianos foram mortos no ataque. Então a situação está se aprofundando, indo além de alvos diretamente nos estados do Golfo ou diretamente em Israel. Agora estamos entrando em um cálculo geopolítico mais amplo e estamos ampliando essa guerra. Os Estados Unidos e Israel estão, de modo que tudo passa a ser um alvo, e o Irã está sendo pressionado e disposto a aceitar que agora precisa causar danos irreparáveis ao Golfo e a Israel, até o ponto sem retorno. E foi a isso que chegamos rapidamente. And that is where we have quickly come to. We are in the point of no return here. Chegamos ao ponto sem retorno aqui. E eu só quero mostrar exatamente o que quero dizer com isso, certo? Os Estados Unidos e Israel atacaram universidades, atacaram estações de tratamento de água, estão atacando tudo o que conseguem ver no Irã. Não há nada de militar nisso, nada de estratégico. Isso é simplesmente uma tentativa de impor ao Irã uma situação semelhante à de Gaza. Agora, esse resultado é na verdade impossível, porque o Irã estava muito bem preparado para isso. O Irã tem estabilidade e está produzindo petróleo em dezenas de milhões, acredito que 25 milhões de barris de petróleo, tenham sido extraídos desde o início desta guerra, ou cerca de 25 milhões de dólares em petróleo. War began, or $25 million worth of oil. I don't know which one it is, but the point. Eu não sei exatamente qual é, mas a questão é que o Irã está exportando petróleo, enviando pelo Estreito de Hormuz. Eles afirmaram controle sobre essa rota e estão de fato construindo uma base de receita que pode lhes dar a possibilidade de se reconstruir depois que esta guerra acabar. Então não vai ser uma situação como a de Gaza, onde Gaza, a Palestina, não tem soberania. É ocupada e colonizada. Não, o Irã é um país soberano. O povo está pagando o preço para defender essa soberania. E eles vão se reconstruir depois que tudo isso terminar, mesmo que isso tenha um custo alto. E tem. E é por isso que Israel e os Estados Unidos estão atacando universidades. Este é o dano que você vê. Eles atacaram universidades em Isfahan e Teherã, 3 ao todo, eu acho, 2 com grandes danos. Esta é a Universidade Amir Kabir, em Teherã. Muitas pessoas estão dizendo que isso vai ter um impacto sobre os iranianos, mas não o que os Estados Unidos e Israel esperam. Isso não vai fazê-los sentir medo ou se render. Na verdade, vai ensinar, especialmente aos jovens universitários do Irã,
que eles precisam se mobilizar e defender seu país se quiserem ter algum tipo de futuro. E isso é um desastre para os Estados Unidos e Israel, em retrospecto. E aqui está a resposta iraniana. O Irã diz que vai mirar em 2 universidades israelenses ou americanas na região, em retaliação aos ataques israelenses e americanos à universidade inteira. O Irã aconselhou evacuações dentro de um raio de 1 quilômetro e deu aos Estados Unidos um ultimato para interromper os ataques, condená-los e evitar retaliações contra suas próprias instituições. Aqui está a lista de instituições que agora estão sob ataque, ou estarão muito em breve. O prazo é meio-dia, horário iraniano, horário de Teherã, em 30 de março. Amanhã, a Guarda Revolucionária Islâmica alerta as instituições acadêmicas em todo o Oriente Médio de que agora são alvos de retaliação. E basta olhar quantas universidades americanas existem. É assim que se sabe que esses países não são soberanos, que estão formando justamente os espiões e as forças militares a partir dessas universidades. Não há desenvolvimento econômico acontecendo aqui por meio dessas universidades. Elas são simplesmente um aparato militar. Eles fazem parte do aparato militar. Mas veja só, Carnegie Mellon, Texas A&M, Northwestern, Weill Cornell, NYU, American University. Isso é Dubai. Você os encontra no Líbano, no Iraque, no Kuwait e na Jordânia. É um número enorme de universidades que em breve ficarão sob fogo de mísseis iranianos por causa da escalada catastrófica para a qual Israel continua empurrando esta guerra. E isso é intencional. Israel está levando a guerra a esse ponto porque precisa servir de cobertura para a agressão conjunta entre os Estados Unidos e Israel. A entidade sionista é, na verdade, a espinha dorsal da política externa dos Estados Unidos, do Império Americano nesta região, e está atuando essencialmente como a navegadora do conflito, enquanto os Estados Unidos fornecem o poder de fogo. E agora o governo Trump não tem uma rota de saída, e declarou que não há uma rota de saída aqui, em grande parte porque a retaliação do Irã também encurralou os Estados Unidos. Os Estados Unidos e Israel, é claro, queriam que essa guerra terminasse em 3 ou 4 dias. Mas agora a guerra já está em seu 2º mês, e não há sinal de que o Irã esteja disposto a encerrá-la tão cedo, sem obter as garantias e exigências que apresentou aos Estados Unidos e a Israel. Especialmente aos Estados Unidos, cessar os ataques, garantir que as reparações sejam pagas ao Irã, parar o genocídio em Gaza, parar o genocídio no Líbano, parar todos os ataques nas frentes do Oriente Médio que estão impedindo a região de se desenvolver e de se tornar soberana. Retirem suas bases militares e garantam um acordo conjunto sobre o Estreito de Hormuz que mantenha o controle do Irã sobre ele e mantenha o fluxo comercial através dele. Nenhum desses termos, é claro, os Estados Unidos estão dispostos a aceitar. E o que os Estados Unidos fizeram em resposta? Bem, começaram a operação terrestre. É aqui que realmente estamos. Os Estados Unidos vão continuar com seus ataques limitados, marcados por crimes de guerra contra o povo iraniano, mas agora estão focados em se preparar para semanas, segundo o Washington Post, de operações terrestres no Irã. Essa é a revelação bombástica. Essas forças desembarcaram há pouco tempo. Elas chegaram ao Irã, na região, há cerca de 48 horas, de acordo com algumas fontes. O USS Tripoli deve ter viajado em velocidade máxima para ter alcançado a região tão rapidamente. Foi um período incrivelmente curto. O cronograma deveria ter sido de cerca de 3 semanas, mas eles chegaram lá em pouco menos de 2. Então, cortaram 1 semana, indo o mais rápido que podiam, mostrando a urgência do que está prestes a acontecer aqui. O presidente Trump aprova os planos. Tal esforço marcará uma nova fase da guerra que pode ser significativamente mais perigosa para as tropas dos Estados Unidos nas primeiras 4 semanas. Bem, esse é definitivamente o caso. O Pentágono está se preparando para semanas de operações terrestres no Irã, disseram autoridades americanas, enquanto milhares de soldados e fuzileiros navais dos Estados Unidos chegam ao Oriente Médio para o que pode se tornar uma nova e perigosa fase da guerra, caso Donald Trump decida intensificar o conflito.
e risca isso. Ok, risca isso. Ele não está aprovando nada. Isso já está aprovado. He's not approving anything. This is already approved. This is already happening. If they're there, they're not. Isso já está acontecendo. Se eles estão lá, não estão lá sem motivo. Eles não estão lá para, se esconder nos hotéis, como o restante do pessoal dos Estados Unidos está fazendo agora. Eles não estão lá para isso. Estão lá para conduzir uma operação. Já está começando. Qualquer possível operação terrestre fica aquém de uma invasão em grande escala, segundo se diz, e poderia, em vez disso, envolver incursões realizadas por uma combinação de forças de operações especiais e tropas de infantaria convencional, disseram os oficiais, que falaram sob condição de anonimato, para discutir planos militares altamente sensíveis que vêm sendo desenvolvidos há semanas. Uma missão desse tipo poderia expor o pessoal dos US a uma série de ameaças, incluindo drones e mísseis iranianos, fogo terrestre e explosivos improvisados, também conhecidos como minas. Fire and improvised explosive, aka mines. It was unclear Saturday whether Trump would approve all or some. Não estava claro no sábado se Trump aprovaria todos ou apenas parte dos planos do Pentágono. Nos últimos dias, o governo Trump tem oscilado entre declarar que a guerra está chegando ao fim e ameaçar intensificá-la. Embora ele tenha sinalizado o desejo de negociar e encerrar o conflito, Caroline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, afirmou que se Teherã não encerrar suas ambições nucleares e não cessar suas ameaças aos Estados Unidos e seus aliados, Trump está preparado para desencadear o inferno. Então, aqui está a coisa mais importante a qual quero chegar, certo? O que essas pessoas estão realmente dizendo sobre esses possíveis ataques neste momento. Isso é realmente importante. O que eles estão dizendo aqui, esses funcionários anônimos, próximos das deliberações e discussões com o governo ao longo do último mês, é que estão falando sobre a ilha de Kag e incursões nas áreas costeiras do Estreito de Hormuz. Uma pessoa disse que os objetivos em consideração provavelmente levariam semanas, não meses, para serem concluídos. Mas outros disseram que o cronograma potencial é de alguns meses. Então é aqui que estamos, alguns meses. Pode durar meses. E já ouvimos isso antes. Na verdade, ouvimos isso durante a Guerra do Vietnã. And we've heard this, but we actually heard this during the Vietnam War. This is exactly how US officials were talking. É exatamente assim que os oficiais dos Estados Unidos falavam durante a Guerra do Vietnã. E vamos chegar a isso em um minuto. Mas quero mostrar uma carta, eu diria, bastante inquietante, do Tenente-General Leonard Anderson IV, comandante das Forças de Fuzileiros Navais da Reserva, que instrui os membros do Corpo de Fuzileiros a revisar sua prontidão e operações ligadas ao Irã. Ela alertava que uma mobilização em larga escala poderia se tornar realidade e que a prontidão seria presumida, não questionada. E aqui está a carta na íntegra. Nossa nação vive um momento decisivo. Os acontecimentos globais estão moldando a segurança nacional e devemos estar prontos. Pergunto diretamente: você está pronto para se mobilizar, lutar e vencer? Suas habilidades estão afiadas? Seus padrões são elevados? Seu equipamento está preparado para movimentação imediata? Standards high and your gear prepared for immediate movement. Is your desert Marpat readily available? Seu uniforme Marpat de deserto está prontamente disponível? Seu equipamento está embalado e pronto para ser pego e levado, ou guardado em um canto da sua casa? Seus assuntos familiares estão em ordem quando o chamado chegar? A prontidão será presumida, não questionada. Sua prontidão não é uma declaração, é um compromisso diário. Quero dizer, veja bem, esta carta parece ter sido escrita por uma IA, certo? Mas isso não é um exercício teórico. Nossas forças estão atualmente engajadas em operações no Irã e posicionadas para preservar a estabilidade no hemisfério ocidental. Nossos inimigos também têm voz, e uma mobilização em massa pode se tornar realidade. Estamos operando nesse ambiente agora. A história exige nossa prontidão, amanhã, hoje, todos os dias. Sua preparação para o combate é forjada em suas ações diárias, em seu treinamento e na seriedade com que você lida com suas responsabilidades. Somos medidos não por nossas intenções, mas pelo que podemos fazer agora. Verifique sua prontidão, eleve seus padrões, prepare sua família.
Nossa nação espera forças disciplinadas e capazes, prontas para ação imediata. Essa força é a reserva de fuzileiros navais. Esse padrão começa com você e deve ser mantido por você. A luta começou na Pensilvânia, então ele assinou. Mas a luta começou. Isso está acontecendo. Eles vão usar essas forças para conduzir operações no Irã. É isso que eles estão admitindo. E agora veja bem, esse mesmo tipo de retórica, o mesmo tipo de mobilização, acontecia durante a Guerra do Vietnã, quando os Estados Unidos preparavam sua própria invasão completa lá, apenas 2 semanas para garantir a base aérea de Da Nang. A Força de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos não vai, repito, se envolver em ações cotidianas contra o Vietcong. E então o que acabou acontecendo foi que os Estados Unidos invadiram completamente, depois daquelas chamadas primeiras semanas. Invadiram totalmente o Vietnã, com, você sabe, centenas de milhares de soldados americanos que acabaram se tornando carne de canhão para os vietnamitas. E é para aí que a guerra com o Irã está caminhando. A guerra com o Irã está indo exatamente na mesma direção. Está avançando para um ponto catastrófico em que uma invasão total, em larga escala, já está sendo considerada. E isso, eu acho, se acontecer, causará uma catástrofe muito antes do que aconteceu durante o Vietnã. Durante a Guerra do Vietnã, havia febre de guerra, havia anticomunismo. Havia a União Soviética e a China como grandes ameaças ao chamado modo de vida dos Estados Unidos. Tudo isso estava acontecendo naquela época, e isso tornou a Guerra do Vietnã muito mais fácil de justificar. Mas na verdade não foi tão simples assim, porque, essencialmente, o que o governo dos Estados Unidos precisou fazer foi preparar sua população para uma invasão que acreditavam ser muito rápida, já que pensavam ter superioridade militar sobre as forças vietnamitas. Eles não aprenderam as lições da Coreia, quando realizaram bombardeios em massa, destruíram toda a infraestrutura, mas ainda assim tiveram que bater em retirada sobre um chamado de trégua e armistício, uma chamada trégua e pausa, em vez de um verdadeiro acordo de paz. Os Estados Unidos tiveram que recuar para o sul e permanecer apenas na parte sul da Coreia, porque não conseguiram vencer. E é essa a situação em que vamos nos encontrar agora, exceto que, desta vez, não haverá uma divisão do Irã como aconteceu na Coreia. Vai ser mais parecido com o Vietnã, no sentido de que não haverá como separar o povo iraniano do Estado e das Forças Armadas. O que vai acontecer é que as tropas americanas, os fuzileiros navais, vão ser atacados. Haverá baixas. E há quem indique, até insinue, que isso pode, na verdade, fazer parte do plano, que as tropas americanas, os fuzileiros que estão lá agora, serão usadas em operações limitadas, e que suas baixas, quando começarem a aumentar, terão um propósito. Eles vão ser usados como bucha de canhão para justificar uma escalada ainda maior. E a grande mídia agora está indo e voltando sobre a postura de Donald Trump. Alguns dizem que ele, na verdade, quer uma saída, como lemos no The Washington Post. Outros dizem para não confundir isso com Donald Trump realmente querendo uma saída, que ele está totalmente comprometido em levar isso até o fim. O que, se for o caso, significa que essa guerra pode durar muito tempo, porque nenhum objetivo dos Estados Unidos ou de Israel pode ser alcançado a curto prazo. Na verdade, de fato, nenhum desses objetivos seja alcançável. Se olharmos para a realidade da situação hoje, mais de um mês depois, não há possibilidade de mudança de regime. Não há possibilidade de degradar as forças armadas do Irã a ponto de impedir que elas revidem. O Irã promete que 1 milhão de soldados enfrentarão as forças dos Estados Unidos onde quer que elas desembarquem, onde quer que decidam invadir o território iraniano. E claro, eles prometeram, e essa é a grande promessa, devastar completamente qualquer país da região que sirva como base de lançamento para esses ataques terrestres. Isso significa os Emirados Árabes Unidos, ou qualquer país que faça fronteira com o Estreito de Hormuz e o Mar da Arábia, usado como base de lançamento para as tropas americanas. Eles vão ficar devastados, completamente destruídos. Neste momento,
há um número enorme de pessoas tentando deixar o Golfo. Elas estão tentando sair enquanto falamos, porque têm medo do que vai acontecer. Elas viram o que aconteceu com suas usinas de alumínio, que são uma parte importante de sua economia. Agora há a ameaça de uma operação terrestre dos Estados Unidos, e isso pode fazer com que os Emirados Árabes Unidos fiquem sob intenso ataque por causa de sua cumplicidade. O Irã já informou que os Emirados Árabes Unidos têm abrigado forças norte-americanas que estão se escondendo longe de suas bases, e que o Irã já as colocou como alvo. Não tivemos nenhuma confirmação do CENTCOM. Eles estão dizendo que é mentira. Não vimos nenhuma imagem real, nem recebemos um detalhamento completo de quantos exatamente foram mortos. O Irã afirma que até 500 pessoas, só nas últimas 1 ou 2 semanas, foram mortas por causa desses ataques contra pessoal escondido em áreas civis em países como os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Agora, os estados do Golfo estão começando a perceber. Se você realmente entende onde estamos, e por que eu digo que essa escalada ainda é muito embrionária, dá para ver isso pelos porta-vozes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão te dar várias respostas diferentes sobre o que querem fazer. Eles querem escalar um dia, e no seguinte, querem encontrar uma saída. Você ouviu Marco Rubio dizer: não precisamos de tropas terrestres, vamos alcançar nossos objetivos. Temos cerca de 2 a 3 semanas restantes. É isso que eles dizem. Enquanto isso, outros dizem: bem, vamos levar isso até o fim. Donald Trump vai levar isso até o fim. Os estados do Golfo estão, na verdade, agindo como porta-vozes das Forças Armadas dos Estados Unidos, dos neoconservadores americanos, etc. E estão essencialmente cometendo suicídio. Eles dizem que os Estados Unidos não devem apenas encerrar a guerra. Encerrar a guerra não será suficiente. As Forças Armadas do Irã precisam ser completamente degradadas. Supostamente, segundo a Reuters, eles estão dizendo aos Estados Unidos que o Irã nunca mais deve ter permissão para transformar o fornecimento global de energia em arma. Um cessar-fogo por si só não é suficiente. Eles estão dizendo a Washington, em reuniões privadas, que não tem uma saída diplomática com esses países. Então os países do Golfo estão cometendo suicídio, certo? Eles estão dizendo a Reuters que estão dispostos a servir como os locais, os palcos, de sua própria destruição. Estão dispostos a ser os instrumentos de sua própria destruição para alcançar os objetivos dos Estados Unidos. Mas não interprete isso como algum tipo de sinal de que estão se afirmando nesta guerra. Na verdade, são os Estados Unidos dizendo a eles que precisam fazer o que lhes é mandado, e ainda tem que parecer que querem toda essa destruição, certo? Porque, no fim das contas, os líderes desses países serão os que serão responsabilizados por seus povos. E os Estados Unidos não querem levar culpa alguma. Quero dizer, é assim que Donald Trump age. Mas isso não é novidade. É assim que o governo Trump age. Está agindo como um reflexo de todas as administrações anteriores. Todo o modo imperial de guerra dos Estados Unidos depende de manter distância de si mesmo e do belicismo. Isso acontece porque a guerra se tornou extremamente impopular. E os americanos, as pessoas nos Estados Unidos, têm uma tolerância muito baixa para o que realmente conseguem suportar quando se trata de perdas. Por vários motivos. Primeiro, o excepcionalismo americano. E segundo, o fato de que essas guerras, na verdade, não têm nada a ver com eles. Não atendem aos seus interesses. Terceiro, há milhões de famílias nos Estados Unidos que apenas nas últimas 2 décadas foram afetadas direta ou indiretamente, economicamente, ou talvez tenham perdido pessoas próximas devido aos milhares de soldados mortos em lugares como Iraque e Afeganistão. Então, tudo isso junto significa que não há apetite. As pesquisas mostram isso. Não há apetite por uma guerra terrestre. Não existe esse vamos lá Estados destruir o Irã. As únicas pessoas que apoiam isso são as forças muito leais a Donald Trump. Todo o resto está em cima do muro. Não se importa ou simplesmente não quer isso de forma alguma.
on the fence, don't care, or don't want this at all, and it's sinking and plunging Donald Trump's approval ratings into the E isso está low 40s, afundando, if not, empurrando os índices de 30% aprovação de Donald Trump in this war. para a faixa dos It's very low, 40%, it's a very se similar não para os place in terms 30%. of polls. E essa guerra está em uma situação muito semelhante em termos de pesquisas. Portanto, é uma situação muito ruim para os Estados Unidos neste momento. Não há mais como justificar isso. Tudo o que temos agora são as escaladas que vão continuar e as tendências suicidas do Golfo e de Israel de manter isso em andamento. Eles vão tentar manter isso para golpear o Irã novamente, até que ele capitule, até que a guerra termine, até que se chegue a algum tipo de... Bem, o que eles realmente querem é apenas algum tipo de cessar-fogo, como o que aconteceu durante a Guerra de Junho. What they really want is just some kind of ceasefire like what happened during the June War. So I think, Gather. They want Iran to say, okay, let's all... Eles querem que o Irã diga, ok, vamos todos lamber os beiços e parar de lutar, porque você sabe, atingimos nossos objetivos, certo? Os Estados Unidos vão fazer o sinal de vitória. Donald Trump dizendo, vencemos, atingimos tudo o que queríamos, destruímos o exército deles. Então o Irã chega até eles e diz que quer parar, e o Irã para. E então eles se preparam para a próxima vez. Porque é disso que se trata. É sobre a próxima vez. É sobre a próxima vez. Eles já bem, não fizeram as pazes com isso, mas certamente perceberam e reconheceram que o objetivo de destruir o governo iraniano, seu sistema social, seu sistema econômico, e, é claro, fazer com que o povo aceite a subserviência e se curve aos ditames dos Estados-Unidos e de Israel, fracassou. Que foi um erro de cálculo. Que a grande Israel não está onde pensa que está. Esse projeto está completamente em ruínas neste momento, especialmente com a entrada do Hezbollah e da resistência iraquiana. Essas forças são poderosas demais e motivadas demais para sequer pensar em continuar esse projeto da mesma forma. E o que Israel está dizendo? Israel está dizendo que seu exército, o chefe do Estado-Maior, está dizendo que seu exército está à beira do colapso. Eles precisam de um recrutamento em massa. Precisam ir até os ultra-ortodoxos e dizer, venham lutar. E os ultra-ortodoxos estão dizendo, não, nós não acreditamos nisso. Não vamos lutar em nenhum tipo de guerra. Não vamos nos juntar a nenhum tipo de exército, especialmente a este. Israel está dizendo que seu exército está à beira do colapso. Se isso continuar por mais um mês ou dois, eles não conseguirão reagir contra o Hezbollah. O Hezbollah destruiu mais de 100 tanques apenas nos últimos 30 dias, desde o início de março. É um desastre. São 600 milhões de dólares em tanques perdidos por Israel. Sem contar que já há relatos de que a economia israelense está sangrando pelo mesmo problema que ocorreu durante a Guerra de 12 dias. Os reservistas são pessoas que trabalham. A colônia precisa de pessoas que possam trabalhar, que possam explorar os recursos roubados do povo palestino. Eles não têm mais isso. Os reservistas estão ou levando uma surra do Hezbollah, ou sendo alvos de mísseis balísticos iranianos que atingem várias instalações militares em todo o território israelense. E não apenas isso, mas é claro, temos o desastre em andamento que está se desenrolando no Mar Vermelho e no Estreito de Hormuz, o que está elevando os preços do petróleo Brent. Eles já subiram. Na Califórnia, há relatos de postos de gasolina em Los Angeles cobrando $9 por galão. Esses preços só vão explodir. E o verdadeiro impacto também está no preço do petróleo em lugares como Omã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, enquanto conseguirem continuar bombeando petróleo. O preço simplesmente disparou, o que significa que haverá custos pesados para toda a economia global, na produção, nos fertilizantes, nos metais, em tudo o que é produzido, incluindo tecnologias. Os preços estão subindo em todos os lugares. Estima-se uma inflação de 4% nos Estados Unidos muito em breve, se isso continuar por mais algumas semanas. Os custos econômicos, como já foi dito, podem ser a única coisa capaz de realmente acabar com esta guerra. Mas eu não teria tanta certeza. Tenho dito há bastante tempo que as bases econômicas do imperialismo dos Estados Unidos já estão em frangalhos. Elas já são altamente financeirizadas, já estão em uma espécie de crise permanente,
porque continuam empurrando as pessoas para o fundo. Continuam tirando tudo o que podem de todos, que não pertencem à classe Epstein, as elites, os mais ricos entre os ricos, as 8 pessoas no mundo que detêm quase metade da riqueza global. Essas pessoas, com suas corporações, monopólios e bancos, já deixaram claro que estão de acordo com uma espécie de crise geral permanente. O que realmente importa para elas é a velocidade com que conseguem consolidar sua hegemonia global e destruir qualquer alternativa ao seu domínio. E é por isso que você tem o Irã agora. E é por isso que, apesar do pânico econômico, você não vê muitas vozes, fora alguns marginalizados em Goldman Sachs e alguns analistas na mídia corporativa liberal, falando sobre o quão desastroso isso é para os mercados de petróleo. Fora isso, não há uma grande cacofonia. Você não vê uma carta dizendo, ei, por favor, parem com isso, vinda das grandes entidades e indivíduos capitalistas, dos grandes monopolistas. Você não vê isso. Ei, parem com isso. Eles não estão exercendo sua influência sobre Washington. Eles controlam Washington. Veja bem. E não são apenas os sionistas. Estamos falando dos monopólios corporativos mais poderosos, que, é claro, têm uma estrutura de propriedade fortemente sionista. Eles controlam Washington. Eles poderiam facilmente pressionar Donald Trump e dizer, ei, você quer continuar vivo? Você quer ser presidente? Algum desses políticos quer ser? Poderíamos simplesmente substituir todos eles. Mas eles não estão fazendo isso porque, em grande parte, estão alinhados com o objetivo de destruir o Irã e garantir que a ascensão da China e da Rússia seja dificultada. Então eles vão continuar. Isso é apenas o começo para eles. Mesmo que isso signifique sacrificar, como dizem, uma grande dor de curto prazo por um ganho de longo prazo, na verdade, dor de curto, médio e longo prazo para o sistema como um todo. Para eles, é uma corrida. Qual deles podem vencer? É como um jogo de azar. Conseguem vencer a destruição do próprio sistema? Conseguem evitar isso antes da queda do Irã? Se conseguirem provocar a queda do Irã antes de colapsarem, então ficam muito satisfeitos e estão dispostos a correr esse risco, como vimos aqui. Eles apostaram nisso, e é aí que estamos neste momento. É por isso que eu sempre digo, sim, isso não é do interesse dos Estados Unidos. Muitas pessoas que assistem a esse programa dizem, não, isso é do interesse de Israel. Sim, é verdade. Israel tem interesses primários aqui, de ser uma potência regional. Eles querem uma grande Israel. Querem que o Irã desapareça, porque é a força mais forte e poderosa que apoia a resistência em toda a região. Sim, isso é verdade. Eles são o principal veículo por meio do qual esta guerra está sendo travada. Mas não é só Israel. São as forças sionistas, as forças dos os americanos, os ocidentais, as elites, que veem um interesse próprio, não o dos Estados Unidos. Isso não tem nada a ver com a economia ou a sociedade norte-americana em geral. Não, eles nunca se importaram com isso desde o início. Eles nunca se importaram com isso em primeiro lugar. Eles sempre se importaram apenas com seus lucros, sua hegemonia, o que podem tirar disso. É por isso que venho dizendo aqui neste canal que isso iria acontecer em algum momento num futuro muito próximo. Que toda e qualquer guerra que os Estados Unidos e Israel têm travado é para garantir que possam derrubar os chamados regimes que se colocam no caminho de sua hegemonia. E claro, isso significa no caminho da hegemonia do dólar, da hegemonia financeira da oligarquia capitalista monopolista, que busca tomar tudo para si, transformar tudo em motivo de lucro e se enriquecer. Não é apenas algo simples, maligno, ardiloso ou imoral. Não, esse é o objetivo deles. Esse é o objetivo deles. Enriquecer o máximo possível, reforçar o sistema que permite isso e, claro, destruir tudo o que se interpõe no caminho. E tem sido assim, desde a ascensão do modelo ocidental colonial e capitalista de desenvolvimento ao longo dos últimos séculos. Isso está em linha com todas as guerras, golpes, invasões, colonizações e ocupações anteriores. O que o Irã vivenciou faz parte disso. É parte dessa trajetória geral e também do reconhecimento de que o mundo é muito diferente agora.
O Irã é um ator poderoso e se insere em um modelo e em um movimento que estão muito fortes neste momento, liderados especialmente pela China e pela Rússia. Esses países construíram um sistema político e econômico abrangente capaz de resistir aos golpes que, em última instância, lhes foram desferidos. Então é aqui que estamos. É aqui que estamos na guerra. Esses acontecimentos diários continuam chegando para todos nós. É uma situação que muda rapidamente. Em breve haverá forças especiais em solo, fuzileiros navais em solo. E sim, pode acreditar que será limitado no sentido de que eles não conseguem lidar com um evento de baixas em massa. Então eles vão testar o terreno. Vamos ver relatos nos próximos dias e semanas dessas operações acontecendo. E o Irã vai responder de forma muito dura a elas. Vamos ver mais baixas americanas. Eles estão dispostos a sacrificar isso. Eles estão tentando preparar os próprios fuzileiros navais, como mostrou aquela carta do tenente-general. Estão tentando preparar as forças que enviaram para estarem prontas para morrer. E pode apostar que essas forças sabem o que aconteceu no Golfo, o que aconteceu nas bases da região, o que aconteceu com o USS Gerald Ford, certo? Todos nós estávamos aqui brincando sobre como eles tinham problemas de encanamento, com esgoto voltando e destruindo sua capacidade e seu moral para lutar. Foi um período terrível, esperando horas em filas só para usar o banheiro. Bem, agora que está estacionado em Creta, estamos sendo informados pelo próprio Donald Trump que o Irã mirou nessa coisa pelo menos 17 vezes e que provavelmente essa é a razão do incêndio no navio, no porta-aviões, que o deixou inoperante por talvez 12, 14 meses ou até 2 anos antes de voltar a funcionar. Então o Irã pode acreditar que essas forças dos Estados Unidos sabem que o Irã tem capacidades, que já viram os alertas, que já ouviram falar deles vindos do Irã. Eles já viram as provocações. Ei, vem aqui, chegue mais perto. Essa não é uma boa situação. Isto não é o Iraque em 2003. Isto não é o Afeganistão em 2001. Isso nem mesmo é o Iraque dos anos 1990, que chegou a reagir até certo ponto, mas não tinha capacidade para repelir totalmente os Estados Unidos. Portanto, em conclusão, esta é a atualização mais recente. Sofremos ataques massivos no Golfo. O Kuwait está novamente sob fogo. A base saudita, Prince Sultan Air Base, foi gravemente danificada. Agora está sendo confirmado que as aeronaves A-3 AWACS atingidas, assim como os aviões tanque KC-135 que estavam lá, foram destruídos. Estamos vendo, é claro, os Emirados Árabes Unidos sob ataque, com um número enorme de pessoas tentando deixar Dubai. Aquele modelo econômico acabou. As bases nessa região estão sendo continuamente atingidas. E agora o Irã, é claro, está atacando a Bapco no Bahrein. Eles estão atacando em todos os lugares que podem. E vão continuar fazendo isso. As universidades são as próximas. Então poderíamos ver isso nas próximas 24 horas ou logo depois. Universidades dos Estados Unidos sendo atacadas depois que as universidades do Irã foram atingidas. E claro, Israel vai continuar recebendo o peso dos ataques de todo o eixo de resistência, porque todo esse eixo está ativado neste momento. Eles vão continuar bombardeando as forças dos Estados Unidos no Iraque e continuarão bombardeando Tel Aviv. Eles continuam a bombardear o centro de Israel, Beersheva, a região do Negev. Isso vai continuar sendo atingido até que realmente não reste nenhuma infraestrutura israelense, até que a economia de Israel esteja paralisada e até que Israel peça misericórdia. Até este ponto, eles têm suportado mais danos do que até mesmo durante a Guerra de 12 Dias. Isso é, eu acho, o sucesso do modelo colonial sionista. Sem mais delongas, pessoal, é realmente aí que estamos. As enormes implicações globais continuarão a se desenrolar economicamente. O mundo está mudando. O Irã está realmente mostrando que o mundo multipolar tem força real por trás dele. Isso era algo que esteve em dúvida por muito tempo, mesmo para quem acompanha este programa.
Mas agora estamos vendo que, com o Estreito de Hormuz sob seu controle, não há nenhuma possibilidade real de reabri-lo. É uma afirmação ridícula. Ele nunca foi fechado, para começo de conversa, até que os Estados Unidos e Israel invadiram. Agora eles querem reabri-lo, enquanto o Irã tem um grande plano. Eles vão impor vários pedágios e tudo mais para manter o controle. E o Irã tem capacidade militar para fechá-lo se os Estados Unidos tentarem reafirmar algum tipo de domínio sobre ele, o que na verdade nunca tiveram, como vimos. Então é aqui que estamos. As enormes implicações econômicas e geopolíticas continuarão a se desenrolar. Pessoal, deixe isso. Quero agradecer a todos que deram uma assinatura, que enviaram superchat. Foram superchats muito generosos. Muito obrigado. Obrigado por dizer que esta é a melhor cobertura, Ray. Obrigado, I Am Valentine. Obrigado por ser um espectador assíduo aqui. Muito obrigado a todos os novos membros. Estamos recebendo muitos novos membros aqui. Centenas de pessoas vieram apoiar este canal e eu realmente aprecio isso. Obrigado, Wallace, por isso. Muito obrigado. Estou apenas destacando todos vocês. Foi um dia muito generoso da parte de vocês. Alguns erros estranhos acontecendo com as visualizações aqui. Parecia que por um bom tempo diziam que ninguém estava assistindo a este programa. Coisas muito estranhas acontecendo. Só quero lembrar vocês de clicar no botão de curtir antes de sair. Isso realmente ajuda a impulsionar o programa. Dê uma olhada também na descrição do vídeo. Você pode se inscrever no Patreon, Substack ou Buy Me a Coffee. Todas essas opções ajudam caso este canal seja punido por causa das reportagens, o que é possível. Então, faça isso se puder, se tiver condições financeiras para isso. Isso ajuda a manter o programa no ar, mesmo que eu saia desta plataforma. Mas, sem mais delongas, pessoal, cliquem no botão de curtir antes de sair, e vocês sabem que estarei de volta amanhã, isso será anunciado em breve. Acho que será às 15 horas, horário do leste, com Larry Johnson, para mais uma atualização militar, política e geopolítica sobre esta guerra. Certo? Tchau, tchau. All right. Bye-bye.